O deserto da igreja do século XXI. Essa pandemia do Covid-19, ela tem uma semelhança com o que aconteceu em alguns momentos na Bíblia. E eu quero hoje aqui pensar com você acerca dessa ideia de que hoje nós estamos passando por um deserto e que deserto também é assunto bíblico, né? Abra sua Bíblia comigo aí no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 4, os versos 8 e 9. Nós vamos ler o texto todo, mas depois certamente vamos nos deter aí nesse verso 8 e 9. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. E Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhes todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: Tudo isso te darei se prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: Retire-se, Satanás, pois está escrito: Adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo deixou, e anjos vieram e o serviram. Bom, você prestou atenção na cena, e já aqui no versículo 1 fica evidente para a gente que Jesus está no deserto. Então, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Essa Covid-19, para nós, ela tem sido, eu estou chamando hoje aqui, de o deserto da igreja do século XXI. Estamos passando um tempo de dificuldade, um tempo de tragédia. Tem uma coisa interessante nas tragédias. As tragédias, elas têm o poder de mudar a nossa vida. E elas mudam a nossa vida para sempre. E isso é fato. Deserto, já que a ideia aqui que eu quero trazer para o seu coração hoje é associar essa pandemia, esse tempo de crise, esse deserto que a gente está vivendo, aos desertos bíblicos. Eu quero levar você a entender que o deserto ele é um lugar significativo na literatura bíblica. Vamos lembrar aí de alguns fatos. Foi no deserto que Moisés, ou foi para o deserto que Moisés fugiu, logo depois que ele, naquele momento de fúria, e ele matou um egípcio, foi para o deserto que Moisés acabou indo e ficou lá por muito tempo, 40 anos. O povo de Israel também passou pelo seu deserto. O povo de Israel também teve que atravessar o deserto. E não foi um tempo fácil, foi um tempo de muita dificuldade. Davi, no decorrer da sua vida, num momento da sua vida, Davi, ele fugindo de Saul, ele teve que ficar escondido no deserto. Foi um tempo difícil, muito doído para Davi. E Jesus, no texto aqui de Mateus capítulo 4, você vai ver que o deserto agora faz parte da vida de Cristo nesse momento da sua história, exatamente quando ele vai ser tentado pelo diabo. O deserto, ele é um lugar de dificuldade, é um lugar de teste, é um lugar de angústia na vida da gente. Mas também o deserto, ele é um lugar de revelação de Deus na vida da gente. O deserto também é um lugar onde a gente se reinventa, ou pelo menos nós podemos nos reinventar. O deserto,
ele pode ensinar a gente. Eu quero que você grave isso no seu coração, porque a minha palavra para você hoje não é só te apresentar algumas similaridades com o que está acontecendo com a gente hoje, com o que aconteceu com alguns personagens bíblicos. O meu intuito é levar você a entender que você pode aprender nesse deserto, você pode ser ensinado por Deus, muitas coisas boas até você pode tirar de lição. O que você já aprendeu até agora? Nós estamos talvez há 60 dias vivendo nesse nosso deserto. Bom, em primeiro lugar, o deserto ele pode ser um divisor de águas na vida de qualquer pessoa. O deserto ele acabou ajudando Jesus a entender o que não era propósito de Deus para a sua vida. Por que eu digo isso? Achei muito interessante quando li e percebi que alguém conseguiu extrair desse texto algo que para mim é novo. As propostas do diabo deixaram claro para Jesus qual não era o plano de Deus para a vida dele. O diabo sempre vai te trazer propostas nos momentos mais difíceis da sua vida. E você percebe nas propostas do diabo que através dessas propostas fica meio que claro e evidente para Cristo o que não era o plano de Deus para a vida dele. Se você perceber, você vai ver que Jesus foi tentado a, entre aspas, fazer um truque mágico, se é que eu posso assim dizer, para resolver um problema pessoal dele, um problema de necessidade física. Jesus foi tentado a ser desse jeito. Faça aí um truque mágico e resolva o seu problema. Resolva o seu problema. Jesus aprendeu, ou pelo menos foi ajudado, no sentido de que não era para isso que Deus o havia chamado. Tanto é que ele responde com a palavra: nem só de pão viverá o homem, mas da palavra que vem da boca de Deus. A segunda coisa, você vai ver que o diabo propõe para que ele fizesse um gesto espetacular, extraordinário, né? Pula daqui, porque alguma coisa grande de Deus vai acontecer com você. Ele vai dar ordens para os anjos e os anjos vão vir e vão acolher você. Pensa bem nessa cena dramática, pensa bem como você certamente vai chamar atenção para si. E Jesus olha para ele e também refuta essa ideia, dizendo que ele não deveria tentar o Senhor teu Deus, o Senhor seu Deus. No terceiro lugar, você vê que o diabo tenta apresentar para Cristo os reinos do mundo e a suntuosidade dos reinos do mundo. E Jesus também rebate, dizendo: não foi para isso que eu vim. Não foi para isso que eu vim. Eu preciso adorar a Deus. E Jesus sabia muito bem que na sua adoração a Deus e para cumprir a sua parte no plano de Deus e adorar a Deus ao extremo, era necessário a cruz e não a suntuosidade, não o glamour do mundo, não reinos da terra, porque Jesus nunca teve interessado nisso. E ali no deserto, com as propostas do inimigo, ficou muito claro para Jesus o que não era plano de Deus na vida dele. No deserto, o povo de Israel, ele, embora tenha sofrido as angústias de passar no deserto, mas foi naquele deserto ali que o povo de Israel recebeu as leis da mão do próprio Deus. E aquelas leis trouxeram vida, trouxeram ordem, trouxeram soberania àquela nação, para que ela subsistisse até o advento do Messias. Ou seja, por mais doído, por mais doloroso que tenha sido o deserto, foi no deserto que eles ganharam o seu código de leis. Davi, em sua fuga, Davi, quando fugia de Saul, e certamente ele se escondeu no deserto, ele aprendeu quem ele não queria ser. Achei fantástico isso também. Davi, ele estava fugindo de uma pessoa que queria matá-lo.
E em um determinado momento, Davi tem a oportunidade de matar o seu oponente. Davi fica numa condição privilegiada para matar Saul. Olha que coisa interessante. Ele está no deserto, ali está o seu algoz, mas Davi, no deserto, durante o seu tempo de fuga, ele percebeu quem ele não gostaria de ser. E ele não gostaria de ser como Saul. Por isso, o que ele fez? Ele não matou Saul, que estava procurando matá-lo. Foi no deserto que isso tudo aconteceu. Então, em primeiro lugar, a gente pode transformar o nosso deserto num divisor de águas na nossa vida. Coisas boas podem acontecer no deserto. Olha, pelo menos uma coisa você pode tirar de bom desse deserto. Você pode descobrir o que você não quer ser. Sabe por quê? Porque nesse deserto, a semelhança de Jesus, você vai ser tentado pelo diabo. Ele vai te oferecer possibilidades, ele vai te oferecer caminhos para amenizar a sua rota nesse deserto. Ele vai tentar te enganar de todas as formas. Você pode transformar esse deserto num divisor de águas e pode escolher, como Jesus escolheu, não dar vazão às suas próprias necessidades em função daquilo que o diabo estava lhe apresentando. E você pode rechaçar as oportunidades que o diabo vai te trazer nesse deserto, assim como trouxe para Jesus. Você pode ser como Davi, você pode escolher ser diferente. Diferente das outras pessoas que talvez nesse deserto vão arrumar os seus jeitinhos. O brasileiro tem uma coisa interessante, ele sempre costuma arrumar jeitinhos para as coisas. A dificuldade é que nem sempre o jeitinho brasileiro é o jeitinho de Deus. Então cuidado, faça desse deserto na sua vida um divisor de águas, mas um divisor de águas para coisas boas. Segunda coisa que eu quero destacar aqui, nesse nosso deserto, o deserto que a gente está vivendo, a igreja do século XXI está vivendo esse deserto, é que o deserto ele tem um poder interessante. O deserto ele nos aproxima de Deus. Sempre nos momentos difíceis da nossa vida, a gente acaba se aproximando de Deus. Jesus, ele aproveitou o deserto dele. Você vai perceber no texto aqui, no versículo 2 de Mateus 4, que diz o seguinte: depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. É muito provável que Jesus, nesse tempo de 40 dias e 40 noites, ele se aproximou tremendamente de Deus. Ele orou e ele jejuou esses 40 dias, e é por isso que ele teve fome. Então, Jesus aproveitou o tempo do deserto para se aproximar de Deus Pai. Ele se fortaleceu nas questões espirituais. Ele foi disciplinado em questões espirituais, e essa disciplina deu consistência, deu força para Cristo, para ele suportar os dias vindouros da sua trajetória, que não era das melhores, e você sabe muito bem disso, porque a trajetória de Cristo foi parar na cruz. Então eu quero levar você a compreender que o deserto, e foi no deserto que Jesus se aproximou mais de Deus em todo o seu tempo de vida, porque ele ficou ali 40 dias e 40 noites orando e jejuando. A igreja, a nossa igreja, quando eu digo a nossa igreja, é a igreja de Cristo no século XXI, ela pode sair mais forte desse deserto que nós estamos vivendo hoje, se aproveitar o momento que nós estamos vivendo. Se você está comigo aqui e está me ouvindo há praticamente 2 meses nesses áudios e agora vídeo, você está percebendo que esse é um tempo de Deus para a nossa vida. Você está percebendo que essa é uma oportunidade que Deus está te dando, porque agora você tem tempo e mais tempo para Ele. Nós podemos sair mais fortes, pelo menos espiritualmente falando, desse nosso deserto. Eu tenho uma preocupação muito grande, essa preocupação é particular. Do que é que você está sentindo falta, de verdade mesmo, nesse tempo de deserto que você está vivendo?
No contexto de igreja, o que você está sentindo falta? Sabe uma preocupação que eu tenho? É que as pessoas talvez estejam sentindo mais falta da igreja instituição do que do Deus que a igreja representa. Eu penso assim porque algumas pessoas parece que necessitam daquilo que a igreja lhe proporciona em termos de atividade, em termos de lazer, em termos de estrutura, em termos até, me entenda por favor, de comunhão, de ter gente. Nós estamos privados de ter gente ao nosso lado no nosso deserto agora, mas tem algumas pessoas que talvez, por estarem privados, elas gostariam que a igreja estivesse aberta, que nós pudéssemos ter nossos cultos, porque eles querem ver pessoas, eles querem ver os irmãos. Sabe, mas tem uma coisa que o deserto que nós estamos vivendo hoje não tirou de nós, a presença de Deus, meu querido. A presença de Deus. O que você está sentindo falta? Nós deveríamos estar sentindo falta, de verdade, a única coisa é da presença de Deus, e isso não nos foi tirado. Jesus disse, se você quer falar com seu pai, né, se você quer ter intimidade com seu pai, se você quer de verdade mesmo ter um tempo de qualidade com ele, vai lá, entra no teu quarto, fecha a porta do seu quarto e tenha um tempo de oração, porque o Deus, o seu Deus, que vê as coisas ocultas, ele estará lá com você e ele vai ver o que está acontecendo na sua vida. O que você está sentindo falta nesse deserto? Meu querido, eu espero em nome de Jesus que você não sinta falta, a não ser o lado bom da comunhão, que você não sinta falta de nada, porque Deus está do seu lado. Terceira e última coisa para o dia de hoje. O deserto, ele pode se tornar um material didático na vida de todo cristão. Bom, vamos pensar uma coisinha aqui, o texto não fala, mas que fica fácil da gente compreender. Bom, a Bíblia diz que Jesus foi só para o deserto. E ele foi só para o deserto, não levou mais ninguém. Eu vou perguntar para você, como é que nós sabemos dos detalhes? Porque nós sabemos dos detalhes acerca do que aconteceu com Jesus ali no deserto. Nós sabemos o que o diabo falou para ele. Como que nós sabemos disso? Nós sabemos disso porque os discípulos escreveram. Mas como que os discípulos souberam disso? Os discípulos souberam disso, meus queridos, porque Jesus contou para eles. Porque Jesus chegou um momento que ao voltar do deserto, certamente chamou os seus discípulos e, como sempre fazia, conversou com eles. E lá naquele momento, certamente Jesus disse para eles tudo o que aconteceu naquele tempo que ele viveu ali no deserto. Então ele falou, eu fico imaginando que Jesus chegou ali e contou a sua experiência, contou seus momentos de fraqueza, disse assim para os discípulos, olha, chegou um momento que eu estava com muita fome, mas muita fome. E aí o que aconteceu? O diabo me apareceu. O diabo me apareceu e me propôs isso e aquilo, e você vai ver todos os detalhes, e todos esses detalhes só existem no texto porque Jesus contou do seu drama, contou do seu deserto, contou da sua dificuldade para os discípulos, que, por sua vez, acabam escrevendo isso, e essas informações chegam para mim, chegam para você hoje. Naquele momento lá era um momento de dificuldade para Cristo. Era um momento de ferida de alma, se é que eu posso assim dizer. Quem é que quer, né, num momento de dificuldade, num momento onde você está passando necessidade física, quem é que quer a aproximação do inimigo? Quem é que quer a aproximação do inimigo oferecendo possibilidades de resolver o seu problema, mas você tendo consciência de que não é do jeito de Deus? Pois é, meu querido. O deserto, ele pode se tornar material didático na vida do cristão, porque eu e você podemos fazer como Cristo. Podemos pegar os momentos difíceis da nossa vida. Difíceis, aqueles momentos que nós temos até dificuldade de lembrar, mas nós podemos transformá-los em material didático para abençoar a vida de outras pessoas. Muitas vezes a gente aprende muito mais ouvindo as dificuldades e as experiências dolorosas de algumas pessoas
né? Às vezes até mesmo as derrotas de algumas pessoas, do que os seus momentos de sucesso. A gente tende a aprender mais com as situações difíceis. Grandes ensinamentos você pode trazer para a sua vida nesse deserto que a gente está passando hoje. Deus pode e vai te ensinar muitas coisas. Eu quero deixar aqui um desafio para você, para terminar essa minha palavra de hoje. Deixar um desafio para você. Transforme as dificuldades que você está vivendo em material didático para você passar para a vida das pessoas. Passe para os seus filhos a sua dificuldade, para que eles entendam que Deus está cuidando de você, porque vai passar. Deus vai consertar todas as coisas. Logo, num futuro muito breve, você vai olhar para trás e vai ver como Deus trabalhou na sua vida, meu irmão. Então use isso como material didático. Ensine seus filhos, ensine seus familiares, ensine seus amigos, porque o deserto pode nos proporcionar material didático, espiritualmente falando, para a gente abençoar a vida de muitas pessoas. Eu espero em nome de Jesus que essa palavra possa ter sido abençoadora na sua vida, que você possa perceber que, embora nós estejamos passando por esse momento de grande dificuldade, esse momento pode ser um divisor de águas na sua vida. Esse momento ele pode, e eu tenho certeza que já está fazendo isso, ele pode te aproximar muito de Deus. E esse momento pode te dar muita bagagem para você testemunhar no que Deus está fazendo na sua vida hoje e ainda vai fazer até o término dessa pandemia. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus te dê uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém.